Olá pessoal, tudo bem? E aí, como estamos? Hoje eu vou falar para você a respeito da divulgação do médico. Como que o médico pode divulgar o seu trabalho sem que ele seja antiético? Na atualidade, as mídias, né, as redes sociais, elas realmente assim têm sido usadas como um veículo muito importante para divulgação e isso não foge para o médico. O médico age da mesma forma, né? A gente consegue divulgar o nosso trabalho, a gente consegue divulgar a nossa especialidade, a gente consegue divulgar a nossa vida pessoal, a nossa vida dentro do próprio trabalho, no consultório, na clínica, e a gente consegue levar um pouco disso para a pessoa que quer marcar uma consulta com a gente. Se você está aqui, você é adepto à rede social também, né? E assim, passando para vocês, pelo que eu passo, né? O que eu tenho como experiência. A maioria dos meus pacientes, maioria mesmo, eu vou dizer para você que 92% dos meus pacientes são pacientes via Instagram. São pacientes que me buscam, me procuram, me acham na rede, olham o meu conteúdo, gostam daquilo que eles estão vendo e aí eles marcam consulta. Uma minoria é indicação, e eu vou te dizer que essa outra indicação, as pessoas também vão para a rede social e procuram saber quem é essa doutora Cristiane. Então, o nosso nome hoje tá na mídia, não tem jeito. E isso é para tudo, né? Tudo que você procurar hoje fazer, você vai procurar. Ou você vai no YouTube, ou você vai no Instagram, ou você vai no Facebook, ou você vai no próprio Google. Qualquer coisa que você quiser pesquisar, você vai jogar nessas redes. Então, não é diferente pra gente. Só que existem algumas coisas que a gente não pode fazer, porque nós temos um código de ética para seguir e a gente precisa andar dentro desse código de ética. E aí é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Primeira coisa é o seguinte: antes e depois. Antes e depois não pode ser divulgado de maneira nenhuma, gente. Não pode mesmo, tá? Nem antes e depois, nosso, não pode ser divulgado, tá? Ah, mas fulano faz, Beltrano faz. Sim, as pessoas fazem, mas não pode, tá? É antiético e realmente está dentro do regulamento do CFM, dizendo que a gente não deve fazer isso, tá? Mas você pode usar um antes e depois, por exemplo, para mostrar para o seu paciente dentro do consultório. Um procedimento antes e depois, né? Uma pálpebra ou um resultado, por exemplo, de um tratamento estético da dermatologia ou um emagrecimento, por exemplo, mesmo do seu paciente dentro da endocrinologia. Você pode mostrar ali, tete a tete na consulta. Divulgar não pode. Não pode, inclusive. E isso é algo que eu fui realmente pesquisar, porque até então as pessoas falavam, né? Ah, não, assim pode. Não pode também é o seguinte: o seu paciente, se ele fizer uma postagem e ele te marcar e dizer, ah, doutora, tal, fantástica, maravilhosa, me deixou assim, e você repostar, é você que está postando também. Reposte também não pode. E aí, a gente vai usar o que a gente pode para poder acrescentar mais para o nosso conteúdo. Gente, as pessoas precisam saber com o que você trabalha, então você vai falar da sua especialidade, daquilo que você faz melhor. E as pessoas, geralmente, elas têm muito interesse pelas histórias, então conte casos clínicos, né? Claro que você não vai citar o nome de ninguém, obviamente, mas dê casos clínicos simples do seu dia a dia, como que era a queixa daquele paciente e como que foi a solução para aquele paciente. As pessoas se enquadram nessas histórias e se identificam, e aí talvez elas queiram também procurar te ver, procurar ter uma consulta com você para que o problema dela também seja solucionado. E a queixa é a principal procura realmente da gente. Então, você que é neurologista, você pode, por exemplo, falar de uma enxaqueca, né? Você pode falar do que causa enxaqueca, de quais os principais sintomas, de como que a pessoa pode realmente descobrir que ela tem uma cefaleia por enxaqueca, o que pode fazer para melhorar, quais as formas de tratamento, né? Tudo isso a gente pode colocar. Um pediatra, por exemplo, imagina se um pediatra começa a falar como você ter um sono tranquilo, mamãe, como você pode fazer para que o seu filho durma a noite toda. Gente, olha, vai chover de gente perguntando, de gente querendo saber desse conteúdo, porque quem é mãe sabe, a gente quer dormir, a gente quer descansar, quer que o nosso filho durma a noite toda mesmo.
Ou até um obstetra, por exemplo, falando de um parto seguro, puxando ali para o que ele faz de melhor, se é o parto normal, se é humanizado, se é uma cesariana, enfim, assunto não vai faltar dentro da sua área e você pode divulgar exatamente em cima disso. A gente não precisa de antes e depois para poder estar divulgando o nosso trabalho. E uma coisa interessante é assim, muitos médicos, de uma forma natural, né, não gostam muito de se expor e não gostam muito de ter uma rede voltada para a medicina, mas como a gente falou no início, isso é essencial porque é a principal forma de divulgação e se você não usar as redes sociais a teu favor, você vai perder muita clientela, vai deixar muito dinheiro na mesa, sem dúvida nenhuma. Você precisa disso. E você não precisa se expor tanto, você não precisa ficar fazendo dancinha de TikTok, você não precisa ficar fazendo gracinhas no Reels, você pode passar informações realmente do que o seu paciente precisa. Agora, uma dica que eu te dou é o seguinte, é importante que você tenha um perfil só, não fica com essa história de, eu vou ter um perfil pessoal e um perfil profissional. Não é bacana, porque as pessoas, elas se conectam a pessoas. Então as pessoas querem saber quem é esse doutor, quem é essa doutora. É tão bacana quando você olha e fala, ia lá, ele esteve na loja tal, eu gosto muito dessa loja, eu vou lá também. Ou então, de repente, sei lá, ele tá em casa e aí tira um stories lá do filme do Netflix que ele tá assistindo. A pessoa, caramba, eu vi esse filme, o médico assiste o mesmo filme que eu, que legal. Gente, as pessoas se conectam. É assim com todo mundo. Então, quanto mais conectividade você conseguir com a pessoa que está lá do outro lado, mais você vai puxar essa clientela para você. E para com essa história de que, eu tenho vergonha. Gente, não existe isso, assim, de verdade. Vou te passar por mim, assim, embora não pareça muito, eu sou um pouco tímida. Mas é tão interessante quando você grava, ou quando você faz um videozinho, né, para poder postar, porque é você e a câmera. Por mais que você saiba que muitas pessoas vão estar ali assistindo, você não está falando na frente de um público, você está falando para você. E outra, gente, médico tem conteúdo, você vai falar do seu conteúdo, você não está falando nada além daquilo que você sabe muito bem, aquilo que é o seu dia a dia. E embora seja a minha dica, a gente precisa ter vídeos porque a gente gosta de ver, a gente gosta de ouvir, a gente gosta dessa familiaridade toda que é esse contato visual. Você também pode divulgar os textos, sem dúvidas, os textos informativos também são muito interessantes. Mas vai por mim, os vídeos é a melhor forma de se conectar com as outras pessoas, gente. Assim você vai divulgar o seu trabalho, aumentar a sua clientela cada vez mais. E assim você consegue, com certeza, trabalhar muito menos, porque você vai selecionar a sua clientela, ganhar mais e ter mais qualidade de vida. Outra dica interessante, gente, é o seguinte, conforme você for atendendo os pacientes, você vai fazer ali uma propaganda. Não tem jeito, gente, todo mundo vende alguma coisa, tá? A gente vende saúde, fato, é assim que funciona. E o que você vai fazer é o seguinte, oi, seu fulano, tudo bem? O senhor tem Instagram? O senhor por acaso me segue no Instagram? Se a pessoa disser que sim, ótimo. Ela já vai estar ali te seguindo. Se a pessoa disser que não, você vai falar o seguinte. Então, eu vou anotar aqui como o senhor me encontra, porque lá no meu Instagram eu coloco muitas postagens informativas e talvez o senhor possa até aprender um pouco mais sobre o que a gente está tratando. Enfim, sobre qualquer coisa. Você não precisa falar, gente, pelo amor de Deus, né? Chegar pro seu paciente e falar assim, pô, me segue aí, por favor, que eu preciso aumentar minha clientela, eu preciso aumentar meu número de seguidores. Óbvio que não. O que você vai fazer é dizer para ele que existe uma forma, que existe um canal, em que nesse canal esse paciente pode se beneficiar com as suas informações de graça. Isso é muito interessante. Então você tem que saber como você passar isso pro seu paciente. E assim você se divulga e sua clientela aumenta. Valorize seu CRM.